Eu falei esses dias aqui no canal sobre A Paixão de Cristo. Lembra desse vídeo? É um filme que eu gosto bastante, que é bastante polêmico, violento. Agora eu quero trazer outra obra que fala de Jesus Cristo, mas é um exercício que eu diria que é até bem mais polêmico que A Paixão de Cristo, que é A Última Tentação de Cristo, esse filme de 1988, que na época fez um estardalhaço, um alvoroço, e até hoje é um filme aí que muita gente trata como uma verdadeira heresia. O que será que é a mensagem desse filme? O que está por trás dele, se a gente parar calmamente e analisar? Vamos tentar fazer isso no vídeo de hoje? Então prepara aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e segura aí que hoje é polêmica. Hoje a gente vai falar sobre A Última Tentação de Cristo, produção lançada em 1988 e dirigida por ele, Martin Scorsese, que é um dinossauro, um mestre do cinema, e que já na época teve problema para produzir essa obra. Já a gente vai entrar nesses detalhes. E se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também, e seja membro do Refúgio Cult. Claro, caso você possa, você queira, e deixe o seu like aqui que ajuda também demais nas divulgações dos vídeos. Bem, esse filme aqui é, na verdade, a adaptação de uma obra, de um livro lançado em 1951, chamado A Última Tentação, do escritor grego Nikos Kazantzakis. O roteiro, a adaptação, para o cinema é do Paul Schrader, que já aí fez vários trabalhos com o Martin Scorsese, e aí o filme já deixa claro ali no início, na tela: esse roteiro, essa narrativa, essa história não é baseada em nenhum testamento, não está na Bíblia. É uma interpretação, é uma, digamos, releitura, é um exercício diferente sobre a vida de Jesus Cristo. Eu vejo A Última Tentação de Cristo como um exercício em que pega essa figura icônica de Jesus Cristo, que faz um trabalho até, eu diria, filosófico e existencial em vários aspectos diferentes. Então, o que o Nikos, o que a sua obra quis fazer aqui é trazer Jesus para esse lado humano, claro, trabalhando aí também com a sua divindade. Love. Love one another. Aqui nós temos ninguém mais e ninguém menos do que ele, William Dafoe, como Jesus Cristo. Eu considero essa top 4, top 5, sem dúvidas, interpretações do William Dafoe, que é um dos meus atores favoritos de todos os tempos. O cara é um monstro, o cara se entrega, não tem tempo ruim, Você vê a variedade de personagens que esse cara tem no currículo, na carreira dele. I only came here to serve God. That's all. That's all God wants from me, I'm sure of it. O Scorsese, ele queria desde a década de 70, fazer esse filme. Já era um grande sonho dele, só que ele chegava com a ideia, ele tinha uma certa moral já no final da década de 70, com certeza, início da década de 80, e os estúdios falaram: não, beleza, vamos fazer. Mas aí, quando anunciavam, jogavam no jornal, na revista, sofria um monte de ataques, o pessoal mandava carta, a repercussão não era legal. E aí os estúdios saíam de cena, Então ficou nisso aí, o Scorsese tentando fazer esse filme, perdia a oportunidade, tinha que ir para projetos mais populares, e aí passou ali início dos anos 80 e tal, até que lá em 86, depois de muitos anos,
que a Universal, né, entrou em acordo ali com o Scorsese. Ele gravou esse filme aqui em pouco mais de 50 dias, o que é muito pouco, ainda mais para uma produção que é um épico. O filme ele tem quase 3 horas de duração, né? Tem muito figurante ali, tem muito design de produção de época que eles tiveram que reconstruir muita coisa ali. Então, rapaz, esse cara fez um pequeno grande milagre, né? Cinema de guerrilha mesmo, e com 7 milhões de dólares, mais uma vez, para um épico hollywoodiano, etc, etc. Rapaz, 7 milhões de dólares é pouca coisa. E não acho que porque essa produção teve essas limitações aí que deixaram de entregar um produto, um filme completamente bonito, completamente bem feito. Do you recognize me? Aí é o seguinte, né? Por mais a gente falar, esse vídeo vai ter spoilers. Lucas, pelo amor de Deus, essa história de mais de 2.000 anos. Nesse caso aqui é válido avisar vocês, porque como é uma história muito diferente em detalhes aí, do que a história que comumente a gente vê, né? Então, se você está interessado em ver o filme, é melhor voltar aqui depois. A primeira polêmica desse filme é que Jesus ele construía cruzes para os romanos, né? Então, ele já tentava, a partir do ofício dele, desafiar o seu pai, né? Falando assim, ó, vamos ver se você não vai ter raiva de mim e vai me tirar desse cargo, entre várias aspas, que você me escolheu para exercer. Outro detalhe também, Judas, ele era o confidente, ele era o braço direito de Jesus aqui. Inclusive feito pelo Harvey Keitel, que muita gente critica o papel dele, fala que é meio caricato e tal. Eu já não acho, eu acho um personagem complexo, eu acho que ele é um cara que faz ali um homem brucutu, que quer acreditar naquela figura, que quer acreditar em Jesus, mas ao mesmo tempo vê que a insegurança daquele cara é a sua maior provação, que ele tem que botar aquele cara de fé, e essa relação vai se intensificando ainda mais no decorrer do filme, né? Every day you have a different plan. First it's love, then it's the axe, and now you have to die. Enquanto Jesus, né, nesse início, ele vai recusando quase que completamente o seu chamado, ele vai recebendo vozes ali, ouvindo vozes, Deus mandando vários sinais para ele ali, ele tentando partir para outra. Inclusive, né, outro fator aí bastante polêmico e diferenciado dessa versão aqui, dessa adaptação, é que Maria Madalena, né, tem uma relação aí bem mais próxima de Jesus. A gente vê que ela ama Jesus, que eles se conhecem desde criança, que ela declaradamente, né, tem essa paixão por ele, queria ter uma vida com ele. E aí tem uma cena forte porque Jesus vai visitar Maria Madalena e ele espera todos os clientes dela, que é uma fila enorme, deve ter uns 20 caras, eles serem atendidos, e ele é o último, já no final do trabalho dela ali. Ela exausta, né, e ele chega lá para pedir desculpa. Ele nesse ponto queria, sabe, falar alguma coisa diferente para ela, queria estar ali, né, pelo menos no início da jornada. E nessa parte também, quando Jesus está bem fragilizado ainda, não entendendo muito bem, né, sua missão, ele fala por diversas vezes com diferentes pessoas como ele é uma pessoa humana e ele não enxerga dentro dele mesmo toda essa divindade. E depois de muito conflito interno, Jesus finalmente vai para o deserto, começa a reunir ali os seus discípulos, os seus apóstolos. Judas é o primeiro a estar ao seu lado. Inclusive Judas é mandado para matar Jesus ali, e ele fala, não, eu vou te ajudar, eu vou te acompanhar, mas Judas ameaça Jesus aqui, né? Ele fala, ó, a primeira vez que eu ver que você tá desviando demais do caminho de novo, eu vou te matar. Jesus já começa naturalmente, mesmo sem saber, ele fala que ele tá inseguro, ele fala que não sabe muito o que falar para as pessoas, mas ele sabe que ele tem que abrir a boca e naturalmente as palavras, a vivência dele
vai sair como mensagem. E aquelas palavras são muito bonitas, aquelas palavras, apesar de no início não convencer a todos, né, porque tem muitos ali que tratam ele como piada, muitos mesmo, né, que viram as costas, mas uns ou outros já começam a ver que aquele cara é especial, né? They're the ones who will be blessed. They'll be filled with bread. They'll never be hungry again. No meio do deserto, né, Jesus tem ali vários conflitos, tem momentos que ele se isola, tem uma cena muito significativa que ele, né, tá num círculo ali sozinho, no meio da escuridão, na madrugada do deserto, várias manifestações, né, ele tá no jejum e ele começa a ver serpente, ele começa a ver leão, que são representações das próprias emoções de Jesus, seja a coragem, a falta dela, e também tem ali a representação de Satanás, né? Ali o fogo em frente a ele e tentando trazer Jesus para o lado dele, né? E Jesus consegue não sucumbir a isso, mas Satanás fala nessa parte, né? A gente ainda vai se trombar por aí. And I'll sit next to you. Imagine how strong we could be together. Depois desse diálogo com Satanás, Jesus ele declara guerra, abraçando cada vez mais, né, a sua missão de maneira bem natural e bem sucinta aqui nesse filme. Por exemplo, temos a cena lá também bastante marcante de Lázaro, né, da ressurreição de Lázaro, ou quando Jesus confronta os rabinos no templo, né, e aí começa a fazer uma espécie de revolução mesmo, e atrair os olhares para ele e, claro, fazendo vários inimigos. You want pagan gods in the temple? All foreign coins. Jesus começa ali, junto com o seu grupo, seus seguidores, um motim no templo. Esse motim ele é interrompido por um sinal de Deus, porque Jesus fala, se é pela guerra que a gente tem que tomar isso aqui e mostrar para eles, me avisa, né? Ou se é mesmo pelo fato de eu ter que morrer, eu ter que ser crucificado, sim, a esse ponto, Jesus já sabia que ele ia ter que se sacrificar, né? Então me manda qualquer sinal aí para eu saber. E nesse momento, né, suas duas mãos, as palmas, os centros de suas mãos começam a sangrar, né? Então aqui ele fala, realmente eu vou ter que me sacrificar, né? Aí ele pede a Judas, ele que pede, para, né, entre aspas, traí-lo. Então, nessa versão, Jesus é que pediu, vai lá, me entrega, porque esse é o meu destino, essa é a mensagem. Eu preciso ser o símbolo disso tudo, né, dessa união de humanos e Deus. Por isso eu vou morrer na cruz. Então Judas, né, ele fica realmente triste, ele sente o peso daquilo, ele não quer fazer aquilo, né, ele não entende muito bem que ele precisa morrer, por que ele precisa morrer, mas no fim ele aceita fazer o que Jesus manda ele fazer. I'll tell them tonight. Inclusive a última ceia nesse filme, né, ela é bastante simplória, né, ela não tem mesa, ela não tem, né, o pessoal num cantinho comendo, Jesus dividindo o pão e tal, o pessoal confraternizando, aquela coisa de despedidas. Judas sai e pouco depois ele volta com soldados levando Jesus. Jesus então é levado a Pôncio Pilatos, que aqui é feito por ninguém mais e ninguém menos do que David Bowie, sim, em uma cena só, mas, né, cumpre bem o seu papel, é um diálogo marcante, ele tentando ali, né, ver de Jesus, o que você tem tanto de especial, me prove aí, né? E Jesus fala, não sou um mágico, não sou, né, um feiticeiro, não vou te provar nada, né? Então Jesus é levado, é torturado. Essa violência, né, ela tem um certo peso, ela é mostrada, mas é uma coisa rápida. Não é algo que é prolongado pra caramba, como Jesus Cristo, mas aqui ele sofre bastante também. Na crucificação, ele vê sua mãe Maria, tem lá Maria Madalena, o pessoal caçoando dele, né, rindo ali.
É uma cena bem desconfortável, ele sofrendo. E a partir da pergunta que ele faz, pai, por que me abandonastes? Né? Tudo fica em silêncio, parece que o tempo para. Ele vê à sua frente, então, uma criança que na verdade é um anjo, que se diz o anjo da guarda de Jesus Cristo, em forma de criança, tira ele lá da cruz, as pessoas parecem que param de enxergar ele naquele momento, e fala para ele, não, você não precisa ser mais o Messias, você não precisa ser um sinal, era um teste do seu pai, agora você vai poder ser quem você queria ser, você vai poder ser apenas o lado que você queria exercer, que era o lado humano. Então, ele é levado por essa criança até Maria Madalena, os dois se casam, eles têm uma vida juntos. Maria Madalena engravida, né? Então, com certeza, muita gente ficou bastante irritada com isso. E Maria Madalena morre grávida, então Jesus perde tanto a mulher quanto o seu filho. Ele fica extremamente furioso, né? Ele tem um ataque de raiva, não entende, né, como aquilo pôde acontecer, se era uma vingança de Deus. Então a criança fala, tem que ser pelo jeito de Deus e só pelo jeito dele. Essa criança convence Jesus a seguir em frente, né? Tem uma outra Maria, uma outra mulher em que ele, né, se relaciona com ela, tem um novo casamento, tem filhos com essa mulher. Claramente no filme passam anos, Jesus está mais velho, né, tá ali de cabelos brancos. Tem uma cena que a esposa dele tá fora, mas a irmã da esposa tá lá, e a irmã da esposa chama ele, e aí a criança fala, não, lembra, todas as mulheres são apenas uma, tá tudo bem. Ele vai lá, né, e cede a isso. E aí Jesus está andando um certo dia no mercado, uma cidade e tal, e ele vê a pregação de um cara falando como se Jesus de Nazaré tivesse morrido, se ele tivesse morrido na cruz, se ele tivesse servido como exemplo. Aquilo ali foi apenas uma amostra para o próprio Jesus ver que se de fato ele tivesse morrido lá na cruz, o tamanho do significado da simbologia que teria sido, né, para as pessoas. And now the world of God is open to every one of us, to everybody. E aí, claramente, passam mais vários anos, né? Jesus está bem mais velho, está no leito de morte, deitado, e recebe a visita de alguns discípulos, né? De alguns apóstolos, como, por exemplo, Judas, que está velhinho também, os apóstolos desapontados com Jesus, né? E aí conversando ali com ele, falando, por que você não se entregou, se essa era a sua missão, né? Se esse era o chamado de Deus? E como, para ter uma vida normal, para ter uma vida que iria acabar, pronto, né? Ia ser aquilo, ele deixou a humanidade de lado, né? Ele não exerceu o seu grande chamado. E aí a gente tem a revelação que Jesus, na sua aflição ali, tentando entender tudo, que aquela criança não era um anjo, não era o anjo da guarda de Jesus, nem nada do tipo, era Satanás. Lembra que como chama, Satanás falou, iremos nos encontrar novamente? E foi isso, né? Jesus, quando estava na cruz, é como se ele, por alguns segundos, tivesse ido pelo caminho o contrário, né? Tivesse levado a vida humana. Então, quando as pessoas acham que esse filme é uma coisa absurda, uma aberração, etc, etc, eu acho que exige muito mais um entendimento, uma interpretação, uma abertura da cabeça, porque é isso, não é o filme falando para você tem que acreditar que Jesus, ele quis muito aquilo e tal. Não, é você trazer como o sacrifício de Jesus foi gigantesco. Porque o filme dá um estalo, volta para a cena da crucificação, então aquilo ali é como se Jesus tivesse imaginado por alguns segundos, né, ido pelo caminho ali do Satanás, né, mas o negócio não deu certo, e aí Jesus abre um sorriso, ele entende finalmente de uma vez por todas o seu propósito, de uma maneira inclusive muito coerente na minha interpretação, e aí ele fala, está consumado. Então ele entendeu o porquê. It is accomplished.
Jesus viveu como humano, ele errou, ele teve as suas dúvidas, ele teve os seus medos, mas no fim, com todo aquele peso nas costas, ele se sacrificou, entendendo todo o seu propósito e o propósito de Deus, né? Então, como eu disse, eu acho o exercício dessa obra muito interessante, intrigante, é polêmico sim, tá? Mas eu acho um trabalho também primoroso do Martin Scorsese e de todos envolvidos com a produção. Acho um filmaço, acho bonito, é um filme longo, demora, né? Mas ele é cheio de significados, cheio de mensagem, bota pra refletir muito, mas muito. Eu dou uma nota 9, né? Pra falar que eu dei uma nota pro filme, porque acho que existe uma poesia aqui. O que você acha de A Última Tentação de Cristo? Você acha um bom filme? Você acha que é algo extremamente horrendo, que realmente não entra na sua casa por algum motivo? Deixa aqui nos comentários. Mas, gente, ó, pedindo encarecidamente para vocês que sejam muito religiosos ou que não tenham religião alguma, tenham respeito, tá? Porque aqui a gente está num debate saudável, a gente está debatendo o filme e a sua mensagem claramente, mas de forma com que a gente consiga entender uns aos outros, ninguém precisa humilhar ou ser injusto com ninguém, beleza? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo aqui do meu lado, é só clicar, assistir, deixar o seu like. Caso o YouTube não tenha mandado para vocês, um grande abraço e até mais.